e continuam dando sua enorme contribuição para que a gente entenda os limites da política e a importância da sociologia política para a análise política, né, e para a análise da sociedade. Antes de entender da engrenagem política, tem que entender de gente. Sem dúvida, a política é o campo da atividade humana e o campo da atividade mais importante da atividade humana, que é o uso do poder político. Por que ele se sobrepõe a todas as demais formas de poder? Porque é a única forma de poder que tem um monopólio da coerção, né? De reduzir a obediência, inclusive com o uso da força, se necessário. Daí a diferença entre poder e influência. A influência é o campo da persuasão, do convencimento. E a coerção é típico da autoridade, do poder político, que usa a coerção para conseguir os seus objetivos, e não a influência que usa a persuasão. O senhor falou que nós não podemos desmembrar o Estado organizado, o Estado de Direito, da estrutura política. Quer dizer, a lei sempre deve estar presente, a lei sempre será o pano de fundo para a ciência política? Sem dúvida, para a ciência política e para o direito, antes de mais nada. Porque o Estado não é só um produtor de leis, o Estado é também produto das leis. A Constituição é que define como será o Estado. Então ele é um produto do direito constitucional, da Constituição de cada Estado. E, ao mesmo tempo, é o produtor das leis que regem a sociedade. Então, veja que o Estado tem esse papel ambíguo. Ele é resultado do direito e ele é quem produz o direito, né? Isso é uma velha discussão, mas isso é uma questão já superada, porque o Estado, pela sua importância, pela sua complexidade, tem que ter essas funções. Como ele exerce o poder político, ele tem que ser limitado politicamente. E como ele é o poder preponderante que dispõe da coerção política, ele precisa dispor das leis que levem aos seus objetivos, às suas finalidades, etc. E como manter uma coerência entre sistema de governo, sistema legal e sistema político? É difícil chegar a esse ponto? Não. O que limita o poder político é exatamente a lei. Quem limita o maior dos poderes políticos, que é o Estado, é a Constituição, que é uma lei de maior hierarquia, não é? Então, a política tem que conviver com o direito da mesma forma como o direito tem que conviver com a política. Por que razão? Porque é o Estado quem produz as leis, é o Estado quem gere e produz o ordenamento jurídico de cada país. Então veja que o direito tem que conviver até o seu desaparecimento, se um dia ocorrer, com a política da mesma forma como a política depende do direito. Professor, outra colega, Maria da Conceição Alves, também nos traz uma perguntinha. Professor, o que é uma lei justa? Toda lei deve ser obedecida? Eu vou dar o exemplo de Sócrates. Sócrates, né, isso Platão conta na Apologia de Sócrates, escrito na Apologia de Sócrates, e, como todos sabem, ele foi condenado a beber cicuta porque foi acusado de perverter a juventude. Criton, nessa Apologia de Sócrates, tenta convencê-lo para que ele deixe a cidade, para que ele não fosse condenado, não tivesse que executar a sentença que recebeu de beber cicuta, ou seja, sentença de morte. E ele responde: eu sempre vivi nesta cidade e sempre obedeci às suas leis. Obedeci porque ela deve ser obedecida por todos. E mais do que isso, eu poderia tê-la deixado essa cidade no momento em que eu quisesse. E eu, como sempre me recusei a fazer isso, eu era livre para fazê-lo, eu não posso me recusar às leis e à sentença que me é imposta. E concordou, sucumbiu à condenação que o levou à morte. As duas grandes condenações que deixaram perplexa, porque essa é a condenação de dois inocentes, é a condenação de Sócrates e a condenação de Cristo, não é? Então veja que ambos se submeteram à lei ainda que injusta, padeceram pela lei ainda que injusta, não é?
E a política existe exatamente para evitar, e também o judiciário, para evitar que as leis injustas prejudiquem as pessoas. Por quê? Porque elas podem ser modificadas pelo poder político. Quem é que exerce esse poder político? O executivo e o legislativo, com a participação do judiciário. A lei injusta pode e deve ser corrigida. Professor, cientista político é uma denominação de profissão recente. Que tipo de realidade, que tipo de contexto até universal levou a que hoje nós tivéssemos esse mercado específico do cientista político? Bom, antes, eu gostaria de lembrar que por que a ciência política é uma ciência nova ou é considerada uma ciência a partir de muito pouco tempo. Você deve lembrar que o século XX padeceu de duas das piores conflagrações humanas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Somando-se as vítimas, isso aí ultrapassa 80 milhões de vítimas. O século XX ficou estarrecido com isso, mais do que isso. Influenciou também o fato de que a República de Weimar, depois da Primeira Guerra, que se instalou na Alemanha, teve a mais moderna de todas as constituições, foi elaborada com a colaboração do maior jurista alemão, Hugo Preuss, também com a participação de Max Weber, essa figura extraordinária da sociologia, e, no entanto, terminou no nazismo. Tudo isso inquietou a sociedade, inquietou as sucessivas gerações que padeceram essas guerras. E foi exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial que a Unesco convocou um colóquio em Paris para definir o que seria ciência política, o que se deveria estudar da ciência política.